saudar a todos com a paz do Senhor, todo o povo de Deus, que estamos reunidos para adorar o nome de Jesus, né? Então eu quero mandar um abraço para todos os meus filhos, né, que estão longe, mas no momento estamos perto, porque Deus tem nos dado essa oportunidade de estar aqui presente, reunidos em família, né, Ivan? Para falar das coisas de Deus e também aproveitar para matar a saudade, mandar um abraço para cada filho que estão, né, ouvindo hoje este culto, participando deste culto maravilhoso, né? Então, meus filhos, para mim é muito importante, meus netos, eu sei que tem alguns também que está vendo, né, participando deste culto nesta tarde. Eu quero dizer que para mim é um privilégio de falar da palavra de Deus, falar da fé, né, que é tudo que a gente faz nessa vida, pensando nas coisas do Senhor, é pela fé. Então nós não merecemos nada, nós estamos aqui é pela graça do Senhor Jesus. Eu vou deixar aqui algo da palavra de Deus para a nossa meditação, né, nessa tarde. Eu estive separando essa palavra para que aqui está falando de coisas boas, esperança para todos os seres humanos que precisa de um socorro. Esse socorro vem do Senhor Jesus. Eu deixo aqui 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 16, que diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A palavra de Deus é muito doce, né? Quando a gente começa a examinar a palavra de Deus, vem ao paladar, vem o sentimento, porque é coisas que vêm do céu. E aqui nós vemos que se o pecado entrou por um homem, que é Adão, né? Mas Deus, no seu amor, nos trouxe o socorro do céu. Porque a Bíblia fala de Jesus como segundo Adão, né? E nele nós encontramos o recurso. Em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 6, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, nós vemos aí que Adão, por a desobediência, não é simplesmente pelo fruto, mas é pela desobediência, entrou o pecado e pelo pecado a morte. Mas Deus faz uma promessa no versículo 15, e ele dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Essa foi a primeira promessa
que Deus fez à humanidade, de enviar o seu Filho, né? Aquele que veio como o segundo Adão, para resolver este problema. Porque se por Adão veio o pecado, e pelo pecado a morte, por Jesus Cristo veio a salvação, porque ele prometeu, Deus prometeu, que da mulher nasceria um, e ele nasceu. De Maria, sendo uma virgem, veio por uma virgem para servir de sinal que verdadeiramente ele é o Messias prometido. Então, como a humanidade está dividida em três povos, gentil, judeu e igreja, somos três povos. Então nós somos um povo separado em Cristo Jesus. E não é uma coisa fácil de entender, mas se dermos lugar ao Espírito de Deus, nós vamos entender que Deus já providenciou uma porta aberta em Cristo para que possamos alcançar aquela herança que perdemos por causa do pecado de Adão, que é vida eterna. E nós podemos, a qualquer momento que quisermos, aceitar o sacrifício de Cristo e receber a nossa herança de volta, que é de vida eterna. Então, é só confiar no Senhor e receber o seu sacrifício na cruz do Calvário como socorro do céu e pegar a nossa herança de volta, né? Que esse é o caminho que todos devem passar por ele, para que o nosso problema seja resolvido e que sejamos um povo separado, né? Para uma grande promessa. Seremos tirados dessa terra num momento, num abrir e fechar de olhos. Esse povo, chamado Igreja de Cristo, será tirado da terra, porque é promessa nossa. A promessa da igreja é o céu, né? Então, como nós vemos a promessa de Deus, Paulo deixou para nossa meditação nesta tarde, quando ele escreve a sua carta a Tito, ele diz assim, no seu capítulo 2, no versículo 14, ele disse, vamos pegar o 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Esse é o povo de Deus. Esta é a igreja de Jesus Cristo. E assim esperamos essa promessa, que a qualquer momento vai cumprir, né, irmão? Vamos ser tirados às pressas deste mundo, né, que jaz no maligno. Mas a nossa esperança está segura em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.